Convido os amados irmãos a agora se concentrarem na palavra do Senhor, abrindo juntamente comigo em Apocalipse capítulo 2. E nós hoje vamos estudar, vamos meditar sobre a carta do Senhor Jesus à igreja de Esmirna, que está a partir do verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse, o último livro na sua Bíblia. Você vai deixar aberto nesse local. E eu convido a amada igreja a fazer essa leitura comigo de pé, em símbolo de extrema reverência à palavra do Senhor. Se há alguém aqui que porventura não trouxe sua Bíblia, acompanhe pela projeção. E assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Me acompanhe nessa oração. Senhor amado Pai, o Senhor que é aquele que venceu a morte no nosso lugar. Abre, Senhor, os corações que estão aqui para entender a Tua palavra. Tu és o soberano sobre todas as coisas, todas as nações, todos os povos, línguas e corações, Pai. Tu és aquele que tem poder para fazer um chamado no coração que ninguém jamais teria poder, a não ser o Teu próprio Espírito, Senhor. Chama o Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis sentar. Amados, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um chamado para ser fiel até a morte. Mas antes, deixe-me introduzir, relembrando um pouco o que vimos no domingo anterior, que inclusive foi o missionário Dr. Rick Thompson que pregou aqui. Tivemos o privilégio de ouvir um chamado para o retorno ao primeiro amor. A carta de Jesus à igreja de Éfeso, certo? Que está logo no versículo 1 do capítulo 3. Relembrando aos irmãos, Apocalipse, nós vamos expor completo, certo? E aqui nós estamos, digamos, na segunda grande etapa do livro. A primeira etapa, que é o capítulo 1, é uma grande visão que João tem, o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos nesse tempo. Aqui nós estamos por volta do final do primeiro século da era cristã, e o apóstolo João, então, tem uma visão. Nessa época, João estava exilado, ou seja, tinha sido preso. A história conta, inclusive, que ele já tinha sido alvo da tentativa de um assassinato pelo Estado, mas terminou ficando preso, exilado em uma ilha no mar Egeu chamada Patmos. O capítulo 1 é sobre João informando o que tinha acontecido. Ele estava num dia do Senhor, um domingo, na ilha de Patmos e recebe uma visão. Essa primeira visão é o Senhor Jesus glorificado. E aí uma série de características, obviamente, o que o nosso idioma consegue alcançar para expressar a glória eterna do Senhor Jesus, que com certeza é muito mais do que, por exemplo, um cinturão de ouro
pés com um brilho de bronze polido, olhos como chama de fogo, o rosto como o sol do meio-dia, cabelos brancos como a neve, segurando 7 estrelas nas mãos, na mão direita e andando entre 7 castiçais. Ao fim do capítulo 1, nós temos a informação que esse é o mistério. Essa visão se tratava de Jesus. Essas 7 estrelas são 7 mensageiros que ele vai usar para transmitir a sua mensagem a 7 igrejas locais, como essa da gente. Não existiam só essas 7 igrejas cristãs naquele tempo, mas existiam essas 7 e elas aqui são símbolo, eu creio, da representação de todo o povo de Deus em todo o período da história, mas eram igrejas reais, com problemas reais e pontos históricos reais e palpáveis. Aí o capítulo 2 e 3 começa essa carta por carta. E a primeira coisa que você deve sempre lembrar é que sempre o Senhor Jesus abre essas cartas dizendo quem está falando. Porque aí é o ponto mais importante. O que nós vamos ouvir vem de onde? Dá uma olhada comigo no verso 1 do capítulo 3. Para você ver que o padrão é Jesus relembrando pontos da visão que João teve no capítulo 1. E é interessante como ele encaixa cada lembrança dessa, cada característica dele, tanto a visão que João teve no capítulo 1, como a coisas tão claras relacionadas à igreja a que ele estava escrevendo. Por exemplo, na igreja de Éfeso, ele diz assim no verso 1, ao anjo da igreja em... Desculpe, o verso 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Aí agora vão para o verso 8. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Agora vão lá para o verso 12, a segunda parte do verso. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Agora no verso 18. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E assim por diante. Por que Jesus, ao falar para a igreja de Esmirna, ele ressalta essa característica dele? Eis aquele que esteve morto e tornou a viver. Olha só no verso 8, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Pegando desse gancho, vamos agora dar uma pequena pausa aqui no texto e se concentrar na história dessa cidade chamada Esmirna. De onde ela vem? Por que que tem esse nome? Primeira coisa é que essa palavrinha, Esmirna, ela significa literalmente mirra, que é aquela planta aromática, uma especiaria absurda. Inclusive tão especial que geralmente fazia parte do nascimento à morte de alguém. Vocês lembram o relato do nascimento de Jesus? Que 3 reis magos dão 3 presentes a ele, ouro, incenso e... Quando Jesus morreu e foi sepultado, ele teve o corpo preparado com especiarias, e uma delas era mirra. Era uma cidade riquíssima. Curiosidade interessante. Das 7 cidades mencionadas, essa aqui é a única que ainda existe hoje. Inclusive com o mesmo nome. Se você quiser hoje viajar para Esmirna, consegue. Ela tem o nome, é uma cidade de maioria árabe, que fica na Turquia, chamada Smir. E em português, Esmirna. Se você olhar no Google Maps, está lá, Esmirna. Dá para fazer uma viajada por lá. Hoje à tarde eu estava andando pelas ruas dela, pelo Google Maps. E uma suntuosidade, mas nem um pouco comparado ao que ela era no tempo que essa carta foi escrita. Esmirna, ela disputava com Éfeso o lugar de proeminência naquela grande região
chamada Jônia, ou Ásia Menor. Ela tinha um apelido. Esse apelido era a Coroa de Jônia. Ela era considerada como a mais bela, e inclusive na beleza da arquitetura e da posição, ela ganhava de Éfeso em beleza. Ela é, sem dúvida, ela era a cidade mais linda mencionada entre essas 7. Agora, cuidado, eu não estou falando da igreja em Esmirna, eu estou falando agora da cidade chamada Esmirna, tá bom? Ela tinha uma arquitetura que foi reconstruída, era uma cidade que tinha morrido e tornou a viver. Ela é famosa, ela já era famosa naquele tempo por causa disso. Ela, inclusive, entre as 7, ela era a mais antiga cidade. E essa cidade é um absurdo até hoje, porque, segundo relatos, a fundação dela data de aproximadamente 5.000 anos. Certo? É um absurdo de história e riqueza. Ela tinha sido reconstruída, ela tem uma baía. Baía é aquela entrada de mar, vocês estão familiarizados. Se for ali para a Baía da Traição, de cima daquela parte alta, ali na região do nosso litoral, você vai conseguir ver o que é uma entrada de mar. Aí faz aquelas ondas quebrarem lá na entrada, ter um mar mais tranquilo. O que era muito legal, porque a cidade de Esmirna, por causa disso, tinha um dos mais ativos portos marítimos da região, que fazia com que uma grande riqueza de comércio entrasse pela cidade. E essa cidade era uma suntuosidade. Tinha um monte nela chamado Monte Pago. Esse monte era cheio de templos a divindades. Aí a gente começa a entrar numa história obscura de Esmirna. Esmirna, ela foi alvo de muita misericórdia, se podemos usar essa palavra, do Império Romano. Embora ela não tenha sido fundada pelos romanos, mas ela foi uma cidade que ajudou tropas romanas durante guerras de expansão. E então recebeu sempre uma grande vantagem, a vantagem do título de cidade livre. Essa cidade ela tinha mais fluidez de economia, mais fluidez de comércio, porque o Império Romano olhava para ela como aliados. E tem uma coisa que sempre saltou aos olhos do Império Romano, que tinha destruído o Império Grego e tomou toda a região, é que Esmirna era famosa por ser a cidade mais fiel a Roma. Mas Esmirna era tão fiel ao trono do Império Romano, mas tão fiel, que chegou a ganhar uma disputa de Éfeso para receber um templo e um anfiteatro gigante de adoração a uns deuses que os romanos adoravam. E Éfeso era a segunda maior cidade do mundo naquela época, perdendo só para Roma, a capital do império. Esmirna era uma literal bam. Concordam comigo? Riqueza, beleza, status, suntuosidade, sempre à vontade. Esmirna era literalmente reconhecida por tudo isso. E mais, uma cidade que se vangloriava de vencer a morte cultural. Exatamente por ela ter sido destruída e reconstruída, ela esteve morta aos olhos dos cidadãos lá, mas tornou a viver. Agora, curiosamente, essa cidade tem a igreja cristã, que é reconhecidamente a mais pobre financeiramente entre todas as 7 igrejas. A pergunta que eu faço para vocês é: por que a igreja que está no local mais abastado, rico, era a que foi inclusive reconhecida por Cristo como a que padecia aflição e pobreza?
perseguição. A grande marca da igreja em Esmirna é a perseguição. Eles sofreram por conta da fé que tinham. Não os cidadãos de Esmirna. Estou falando da igreja que estava em Esmirna. Pequena. A gente não sabe o número. Não tem muitos detalhes nos textos bíblicos sobre cada igreja dessa. Se brincar, tem talvez até mais possibilidade de encontrarmos detalhes sociais, número da população da cidade na época e outros detalhes mais, do que propriamente dados sobre aquela igreja local. Agora, deixa eu dizer algo que já salta aos olhos na leitura do texto. Entre todas as 7 igrejas que receberam a carta do Senhor Jesus, através do mensageiro, apenas Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma repreensão. Lembra da igreja de Éfeso, domingo passado? Vocês conseguiram reconhecer apóstolos falsos, colocaram eles à prova e descobriram que não eram verdadeiros. Aí exalta, ao Senhor Jesus elogia, menciona, por exemplo, lá na igreja de Éfeso, que conheço o trabalho árduo de vocês, sei que vocês estão trabalhando mais agora do que no começo. Só que aí, de repente, tem aquele versículo pesado de se ler, quando diz assim: eu contra vocês tenho isso, vocês abandonaram seu primeiro amor. Na igreja de Esmirna, curiosamente, nós não temos nenhuma repreensão. São pessoas que estão padecendo sofrimento, tribulação, e sofrem com privação social, financeira, coisa que, comparando as outras igrejas naquela região, nós não vemos assim. E aí, de repente, um chamado. No meio dessa carta tem o Senhor Jesus dizendo que eles são chamados para permanecerem fiéis até a morte. Mas aqui nessa carta, releiam comigo o verso 10. Não, desculpe, ainda o verso 9. Conheço as tuas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. De onde vem? Isso aqui não é uma referência a alguém que fazia parte da igreja de Esmirna, tá bom? Eram aqui os perseguidores de Esmirna, da igreja em Esmirna. Irmãos, Esmirna tinha uma grande comunidade de judeus com uma posição de privilégio. Por quê? Vamos lá. Eu disse a vocês que a cidade de Esmirna era uma cidade livre, não é? E existiam concessões do Império Romano. Uma das concessões eram para os judeus. Os judeus, na verdade, conhecidamente, a Bíblia trata como judeus falsos, porque o judeu verdadeiro, como por exemplo Paulo, o apóstolo Paulo, deveria ter conhecido que Jesus é o Messias. Judeus estavam se convertendo a Cristo e reconhecendo que ele é Messias. Muitos deles. Paulo era judeu, Pedro era judeu, João era judeu. João, que está escrevendo aqui para a igreja, era judeu. Mas existia um grupo de judeus resistentes, que não tinham a palavra do Senhor em seu coração, nem foram iluminados pelo Espírito Santo, e rejeitaram o Evangelho. E adivinha quem foram os primeiros perseguidores da igreja cristã? Os judeus. Jesus aqui está dizendo à igreja em Esmirna assim: eu conheço a tribulação de vocês, mas também conheço aqueles que se dizem judeus, mas não são, e são... A palavra sinagoga significa literalmente ajuntamento, reunião. Os judeus chamavam de sinagoga os locais que eles se reuniam para certas cerimônias religiosas, e consideramos não oficiais, porque a adoração judaica tinha que ser centralizada no templo em Jerusalém. Mas aí o Senhor Jesus usa esse título, sinagoga de Satanás, literalmente,
dizendo: tem um grande grupo de pessoas que luta contra vocês, perseguem vocês e eles são ajuntamento de Satanás. Aqui é o Senhor Jesus falando. Quem acha que Jesus não confronta o erro, o pecado, está achando errado, né? Tem pessoas que acham que Jesus nunca falou nada contra ninguém, ele só prega o amor. Ele prega o amor, mas o amor verdadeiro, que é acompanhado da verdade. Aí aqui nós temos a primeira grande barreira e, inclusive, reconhecemos, portanto, a razão de uma igreja pobre financeiramente. O mais provável é que eles eram tão perseguidos que eles não conseguiam ter emprego bons, se declarasse que Jesus era Senhor, não conseguiam ter acesso a todo tipo de comércio que a cidade proporcionava. E deixa eu dizer a vocês, arqueologicamente, o que se descobriu, em Esmirna existia um grande centro de adoração ao imperador César. E tinha uma cerimônia requerida a todos os cidadãos. E basicamente, irmãos, bem simplesmente, essa cerimônia era assim. Você queimava acendia um incenso e declarava na frente de uma autoridade a frase simples que dizia assim: César é o Senhor. Só isso. Aí você recebia um certificado de adoração ao imperador. Esse certificado era requerido para vários direitos. E adivinha quem não podia ter esse certificado? Porque não podia dizer a frase César é Senhor. Só a frase Jesus Cristo é o Senhor. A igreja. Uma igreja com privações financeiras, uma igreja perseguida, uma igreja isolada socialmente, reconhecidamente pobre pelo Senhor, como? Financeiramente. Agora vem o grande e alto ponto dessa meditação. Presta atenção no verso, quando diz assim, no verso 9 ainda, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. E aí, gente? Vocês querem ser ricos? Ricos no reconhecimento de quem? Ricos segundo que padrão? Ricos de acordo com que medição de riqueza? A do Senhor. Aqui está o Senhor Jesus dizendo: eu conheço a situação de vocês. Que aos olhos do mundo vocês recebem esse título, pobres. E cuidado, essa palavra grega para pobres aqui não se encaixe nela, você não chega aos pés de um cristão pobre de Esmirna. Nós, irmãos, somos abastados. A igreja de Esmirna, muito provavelmente, nem podia ter um templo. Nem podia ter a mensagem filmada e postada em rede social. Muito provavelmente eles tinham que ser adeptos daquele tipo de adoração cautelosa, porque ser cristão significava pobreza financeira para os padrões do mundo, confisco de bens, perca de propriedade, privação de direitos comuns, ser alienado na cidadania, perseguido e jogado na prisão e morto na última instância. Está aqui o Senhor dizendo assim: eu sei quem são vocês, eu sei que vocês sofrem com isso, conheço as aflições de vocês, mas, deixa eu dizer, vocês são ricos. Você queria ser de que igreja entre essas 7? Éfeso, com o Senhor Jesus dizendo assim:
Vocês trabalham muito, vocês são muito ativos, mais ainda agora do que no começo, mas eu tenho algo contra vocês. Eu lembro daquela famosa frase de Augusto Nicodemos que diz assim, que inclusive tem um sermão com esse título: se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Mas e se Deus for contra nós? E aí? Você queria ser de qual? Meus irmãos, aqui está o Senhor dizendo: vocês são ricos, abastados, plenos. E mais, ele tem um chamado aqui para não temer. Olha o verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Nós meditávamos aqui em detalhes pela manhã esse aviso. Meus irmãos, como é ouvir o Senhor Jesus dizendo: eu conheço vocês, eu conheço as suas aflições, eu sei quem persegue vocês, também conheço, eu sei que eles servem ao maligno, é verdade, e o aviso que eu tenho é que num breve futuro vocês vão sofrer uma privação mais intensa, que tem relação à prisão. Alguns de vocês vão serem postos em prisão. Esses 10 dias mencionados aqui, é difícil de interpretar. Pode ser, daqui a 10 dias, muitos de vocês vão ser postos na prisão. Na frase original. A NVI aqui já está interpretada, está de graça, né? Mas tem algumas questões, porque pode ser, esses 10 dias podem não ser literais. Pode ser um período de tempo e esse número 10 esteja aí compondo a simbologia numérica de Apocalipse quando se refere a um tempo inteiro. Ou também pode ser literal, 10 dias reais, certo? Mas de qualquer forma, em qualquer uma das opções, a realidade é que o Senhor Jesus está aqui dizendo: eu sei que vocês têm privação, eu sei que vocês sofrem a aflição, eu conheço e conheço os seus perseguidores, e sei inclusive que daqui a pouco no futuro vocês vão sofrer prisão. Tudo isso por quê? Porque dizem uma frase: Jesus Cristo é o Senhor. Aí Jesus, então, diante desse cenário, ele chama esse povo para o quê? Não ter medo dessa circunstância. Ou seja, não mudem o que vocês estão vivendo. Vocês vão perseverar. Vocês vão continuar e sem medo. E mais, chama para ser fiel. Ao fim do versículo 10, nós temos: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Esse fiel até a morte, não leiam como seja assim até você morrer. Sabe qual é a frase grega originalmente? Poderia ser traduzido aqui, para acrescentando uma palavra no nosso idioma, poderia ser assim: seja fiel até o ponto de morte. Quer saber o que é a fidelidade cristã em meio à perseguição? O que está escrito, inclusive, ainda nesse livro, mas lá na frente, no capítulo 12. O grande testemunho cristão, que está descrito lá como a perseverança cristã, é assim: diante da morte, não amaram a própria vida. Já ouviram aquela mensagem linda para a nossa geração? Tenha amor próprio. Ame-se, valorize-se. Coloque o teu coração no primeiro lugar. Faça se te faz feliz. O que importa é você estar bem, se sentindo bem. A decisão na sua vida você decide quando lhe faz estar bem. Esse bem, não na leitura cristã, na leitura do mundo, é estar bem, confortavelmente bem, estar financeiramente bem, estar no status social bem. Isso não é o chamado cristão, meus irmãos. O chamado cristão aqui é seco, claro, e não vem de ideia nenhuma. É o Senhor Jesus chegando para uma igreja toda, dizendo: eu sei o que vocês têm passado, vai piorar pouco mais no futuro, mas eu chamo vocês a serem fiéis até se precisar morrer. Quem quer? Quem quer esse chamado?
Que geração nossa é essa? Será que a gente quer? Será que nós somos esse povo? Meus irmãos, se está escrito aqui, é porque Jesus quer que esta igreja seja assim. Como eu disse pela manhã, não existe razão cristã em glamourizar ou desejar perseguição. Não. Nós devemos estar alarmados nesse mundo quanto à perseguição aos cristãos. Tá aí, todo mundo fala do genocídio que está acontecendo em Gaza, e é verdade, não é? Mas, e na Nigéria, já escutaram falar? Milhares e milhares de cristãos. A média, eu não sei, eu quero verificar mais claramente esses números, mas eu vi falar de uma média diária de 30, sendo mortos a tiros por radicais islâmicos por dia, desde 2017, na Nigéria. E muito mais. E a perseguição cristã espalhada no mundo, eu nem preciso mencionar aqui que os irmãos conhecem bem a realidade da chamada janela 10/40, não é? Ali Oriente Médio, Norte Africano, aquela situação. Perseguição cristã, morte, sangue. Nós devemos clamar a Deus por misericórdia em relação a isso. Nós podemos ler, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo as cartas pastorais e dizendo: ensine o povo a orar pelas autoridades, para quê? Na busca de terem uma vida tranquila, pacífica, cuidando dos seus próprios interesses. É tão bom, meus irmãos, poder gravar isso livremente, pregar e colocar na internet, poder estar aqui com os irmãos, portas abertas, quem chegar aí, alguém dizer: seja bem-vindo, entre. Em caso de risco, ligarmos para as autoridades locais nos protegerem. Isso é privilégio temporário, meus irmãos, porque isso é raro na história cristã como um todo. A maior parte do tempo e a maior quantidade de cristãos não viveram isso que estamos vivendo. Mas, por outro lado, o que é preciso hoje? Está chegando para cristãos e mimando, clamando para eles desejarem interromper, pelo menos uma vez na semana, no dia do Senhor, a tão grande e maravilhosa importância, vida e rotina, para sentar aqui, com água ali, para beber se der sede, banheiro para usar, por 1h30 num culto desse. E é difícil. Isso é imoral. Está clamando para cristãos lerem a Bíblia, que ele pode ter em milhares de versões e línguas e de graça. E um monte morrendo na ignorância espiritual, sem saber para onde vai, para onde vem, qualquer termo mais difícil bíblico. Clamando para as pessoas conseguirem colocar de lado um bendito desse, que só mostra a vida das pessoas, com padrões e demonstrações que muitas vezes nem sadias são, e terem tempo com o Senhor. É imoral. Clamar para que as pessoas entendam a importância da vida cristã. Deixa eu dizer a vocês. Em Esmirna, mais ou menos uns quase 60 anos depois que essa carta foi escrita, nós temos um grande relato histórico real de um pastor chamado Policarpo, o bispo de Esmirna. Quem aqui já ouviu falar em Policarpo? Policarpo morreu, foi assassinado no ano de 155 depois de Cristo. Policarpo já era um senhor de 86 anos no ano de 155 depois de Cristo. Ele foi discípulo de João que escreveu essa carta, certo? No tempo que ele foi morto, aos 86 anos, confiáveis fontes dão conta que ele era provavelmente o último homem vivo que tinha visto e andado com os apóstolos que foram testemunhas oculares de Cristo. O último
martirizado, que de alguma forma fez parte da vida dentro do primeiro século, quando essa carta foi escrita, e vivia nessa cidade, pastoreando essa dita igreja de Esmirna, Policarpo. Deixa eu relatar para vocês o que aconteceu. E isso, fontes históricas reais, certo? Policarpo já era um senhor, a perseguição foi se intensificando, muitos cristãos morrendo, e aquele grupamento de pessoas, chamado aqui de sinagoga de Satanás, chega com um pedido para que os romanos caçassem o principal deles, que era o líder da igreja em Esmirna, que muito incomodava o culto ao imperador, porque era ele por meio de quem vinha o encorajamento, a palavra. Obviamente, a liderança é fundamental em qualquer situação social, não só em igreja, né? E alguns discípulos de Policarpo conseguiram até convencê-los, o que ele não queria de primeira, a se abrigar na intensidade das buscas romanas numa das propriedades que alguns da igreja de Esmirna tinham acesso. Coisa rara para os cidadãos de Esmirna, cristãos. Mas aí chega a representação de Roma, uma equipe, um grupamento de soldados armados, para surpresa deles, um velho ancião sorridente, simpático, amoroso, convida eles e oferece comida. Aquele monte de soldados ali armados olha assim um para o outro e pensa: esse é o homem perigoso de Esmirna. Ele convence aqueles soldados a darem um tempo de oração para ele acompanhar para o centro local onde ele seria abatido. Ele já sabia da condenação. E aí Policarpo gasta 2 horas em oração. Coisa já está destoando da nossa geração, né? O parto que é dizer para um cristão hoje que é um privilégio entrar nos átrios do Senhor, dobrar os joelhos e falar com o dono do universo. Por isso que eu acho essa carta feita para fazer vergonha à nossa geração. A verdade é que Policarpo se levanta, os soldados começam a caminhar. E aí já quebra o coração. O soldado que estava na liderança da comitiva tenta convencer Policarpo a mudar de ideia. A fonte histórica diz que o soldado usou essa frase: mas, meu senhor, o que há de mal em apenas acender um incenso e dizer só essa frase? César é senhor. Policarpo olha mansamente para ele e diz assim: mas ele não é senhor. E aqueles soldados ficam ali: como assim? Existe um Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Policarpo chega diante do procônsul que iria julgar. O procônsul, então, ameaça ele com as opções. A história diz que quando o procônsul viu a firmeza de Policarpo, tentou ameaçar com fogo. Policarpo responde dessa forma: olhe, você tenta me ameaçar com fogo que você vai acender e logo vai apagar? Porque você não conhece o fogo intenso da ira de Deus, reservado para aqueles que serão condenados e padecerão eternamente. Traga o fogo. O procônsul não fica satisfeito, dá mais chance. Diz que ele deve dizer, reconhecer que César, que é o título do imperador, era o Senhor. E ele foi convidado a blasfemar contra Jesus. Blasfeme, você vai fazer isso. Aí ele responde assim: por 86 anos, o Senhor tem sido tão bom para mim. Como agora eu vou blasfemar
contra o meu Senhor e Salvador. Policarpo estava ali, meus irmãos, em frente àquele homem, dizendo: essa morte não vale, porque eu não vou passar pela segunda morte, você vai. Em outras palavras, estava literalmente isso, não é? Dizendo que ia viver, reviver, dizendo que o Senhor dele não é um déspota, é um Salvador. E, portanto, é o único que tem o título de o Senhor. Qualquer um da nossa geração, eu acredito, que ficaria muito tentado a dizer: não, isso é uma coisa padrão de Roma. Eu não significo isso com o coração. Eu acendo aquele incensinho ali, eu digo publicamente: tá bom, o César de vocês é o Senhor, mas no coração eu tenho o Senhor Jesus. Que hipocrisia, que mentira feia. Quando você olha muitas vezes a situação de cristãos que são chamados para ser firmes até a possibilidade da morte, mas tem medo da chuva, mas tem medo de: se eu for cristão, como é que vai ser? Ter que gastar algum tempo se reunindo com o povo para adorar o Senhor do universo. Pode interromper a minha rotina, pode mudar os meus planos. Prioridade completamente destruída pelo Deus dos nossos séculos, meus irmãos. É triste. E eu sei que aqui há força e há um chamado grande para nós dessa geração, para nós como igreja. Nós precisamos, meus irmãos, reluzir realmente no meio desse mundo como pessoas completamente diferentes. Nem que isso custe nossa posição social, nossa renda, o olhar que o mundo ao redor. Você se importa com o quê em relação à sua vida? Você prefere o mundo reconhecendo você ou o Senhor dizendo: eu sei quem é você e eu classifico você, não como o mundo classifica, mas com o meu olhar, com o meu padrão. Esmirna era reconhecida então pelo Senhor como um lixo se comparada com a glória futura. Como trocar a riqueza da vida eterna por uma cidade? E é mentira, uma cidade, ela não morre e revive a cidade. Eles se orgulhavam desse título por causa da história de um montoado de pedra que derrubou-se e foi reconstruído por outra geração, por outro rei, por outro povo, por outra comunidade, que não é a mesma cidade da fundação. Daqui a menos de 100 anos, 100% de Remígio não existe mais. Só as paredes e outras pessoas habitando. Ou você vai durar para sempre? E aí? E depois que essa cidade for outra, e que ninguém que está aqui à minha frente figurar mais por aqui, valeu a pena o que a sua rotina? Valeu a pena o que as suas prioridades que lhe tiram da realidade de Cristo? É claro que eu não acredito que é uma rotina que define o que você é cristão ou não, mas a sua rotina vai dizer se você é cristão ou não. Vai, e é verdade. E não tem quem diga diferente. Porque é a Bíblia que está dizendo. Quem escreveu isso aqui foi aquele que diz assim: eu sou aquele que estive morto e revivi. Então, ele está dizendo a realidade: eu venci a morte. Eu que tenho o poder sobre vida e sobre a morte, que escrevo a vocês. Tem uma curiosidade última, na forma do Senhor Jesus fazer menções suaves à cultura e a chamar os cristãos para uma realidade superior. Que é aqui, quando ele diz assim no verso 11. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ah, a cidade de Esmirna que morreu e voltou a viver. Ok. E a segunda morte? Que é para sempre. E mais, esse vencedor, ele diz assim: seja fiel até a morte, na última parte do verso 10, seja fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida. Vocês já viram a cultura grega, aquela coroa de louro? Sabem de onde vem aquilo ali? É uma árvore sagrada para os romanos. Era uma menção a uma divindade. O deus Apolo, que perseguiu uma filha de um deus lá, que defendeu ela desse deus Apolo na mitologia grega, transformando ela nessa árvore, que os gregos sacralizavam e era símbolo de vitória. E aí você olha no mundo antigo, aqueles vencedores das Olimpíadas e recebiam até hoje, né, nas Olimpíadas ainda colocam uma coroa frondosa de arbustos, e tinha essa árvore que era sacralizada, mas é uma coroa muito ínfima. É retirada de uma planta que murcha e se acaba. E aqui o Senhor está dizendo, aquele que vencer, ou seja, uma posição de alguém que é fiel a Deus, mas até na hora da morte, eu darei a coroa que dura uma vida eterna. Não uma coroa ínfima dessa que não vale nada. Esmirna tinha um centro de Olimpíadas altamente famoso e tradicional. Aqui o Senhor Jesus falando de uma situação social e uma igreja dentro dela. E o chamado é para você. Aí vem essa pergunta difícil. Você quer ser fiel até nesse ponto? Quer olhar para essa cultura sem medo? Porque a única coisa que eles podem fazer conosco é tirar o nosso primeiro corpo. Olha aquela frase de Jesus, lembra nos evangelhos? Não temam o que podem fazer o homem contra vocês. Eles podem, no máximo, retirar a vida de vocês. Mas temam aquele que, depois de destruir o corpo de vocês, tem como lançá-los no inferno para sempre. Esse sim tem poder. Não o ser humano. O ser humano tem poder. Tomara, meus irmãos, que a gente conclua essa geração que nós tivemos o privilégio de conseguir ter a ousadia de ser tão acostumado ao conforto, ao passo que a Bíblia seja esse grande chamado. Tomara, o meu desejo é que tomara que o nosso chamado não seja naquele ponto que muitos cristãos de Esmirna tiveram que ver o sangue chegando na porta e eles tendo que agora evidenciar a realidade de uma fé que é inflexível. Nós não podemos negociar a nossa fé real no Senhor Jesus. Eu já chamo o irmão Sandro para nos ajudar com uma canção. E, meus irmãos, aqui é um chamado à igreja como um todo. É uma carta a uma igreja. Nós temos que ser um grupo de pessoas que são assim por natureza. Eu até tinha combinado uma música com o Sandro, mas vou pedir para ele mudar agora para aquela primeira. Só que antes da gente tocar, que é Bondade de Deus. Muito me lembrou a confissão de Policarpo, de Esmirna, que olha para a bondade de Deus e reconhece a fidelidade de Deus e vê nisso um chamado para ele ser fiel. Quando Policarpo, por exemplo, diz, sendo o Senhor tão bom para mim, esse tempo todo, como é que eu vou blasfemar contra ele? Traga o fogo. Os irmãos podem ficar em pé, mas antes de cantar, passa o primeiro slide, vamos reler. Olha o que vamos cantar. Cante se você realmente quer cantar essa realidade.